Glórias a Deus por isso. A misericórdia, o amor, a graça, ela é incontestável, incomparável. Senta aí, querido. É tremenda. E nós muitas vezes temos perdido a visão do que Deus tem, do que Deus faz, de tudo que Ele tem preparado para a gente. E hoje eu queria falar um pouco com você sobre avançar para realizar. Fala, avançar para realizar. Mas avançar, quando eu falo avançar, eu nunca vi alguém avançar dando marcha ré. Eu nunca vi alguém avançar ficando parado. Quando a gente fala de posicionamento para avançar, ele está tomando a direção da sua situação, da sua vida. Ele está escolhendo um caminho novo para ele viver, para ele crescer, para ele ir além. Então nós estamos falando de tomar as rédeas da nossa vida. E como eu disse agora há pouco, a nossa vida começa pelo espiritual. Tem pessoas que se enganam. Eles pensam que a vida deles começa pelo secular, pelo físico. Mas não é verdade. A vida dele começa pelo espiritual. E ele nem percebe. Ele começa a ter o cotidiano dele, a vida dele cotidiana, dia a dia, tão comum que ele acha que é normal. Não, eu que faço isso, eu que faço aquilo. Mas tudo está gerado primeiro em Deus. Quem criou o céu e a terra? Quem criou o homem? Você percebe? Há uma manifestação especial que começou no espiritual. Quando o homem é gerado no ventre da mãe, ele ainda não é visto, não pode ser notado no primeiro minuto. É difícil ele notar, né? No primeiro minuto, primeira hora. Tem que ter um equipamento muito bom para saber alguma coisa desse tipo. Mas você acredita que naquele momento o Espírito já assumiu aquela vida? Ainda não tem coração, ainda não tem pulmão, ainda não tem cérebro, ainda não tem nada disso. Mas como nós somos espírito, corpo e alma, o espírito, o fôlego de vida, já foi colocado. E aí você fala assim, mas ainda não tem corpo. Ainda não formou o corpo, mas o espírito já está lá, porque o espírito vem de Deus, ou seja, já está preparado. E é isso que a gente não entende muitas vezes, que a nossa vida, nós acordamos de manhã, não, eu vou tomar banho, eu vou escovar o dente, eu vou trabalhar, eu vou isso, eu vou aquilo. Mas se eu tivesse consciência, a primeira coisa que eu faria quando acordasse era falar com Deus, era entrar na dimensão espiritual. Porque tem gente que quando acorda de manhã ele fala assim, nossa, eu acho que hoje eu levantei com o pé direito. O que quer dizer isso? Qual a diferença de levantar com o pé direito e com o pé esquerdo? Sabe o que ele está dizendo? Eu não acordei bem. E quando ele fala não acordei bem, às vezes ele vai lá, o estômago dele está bem, o intestino dele está bem, ele dormiu normal. O que não está bem? Às vezes ele está sofrendo algum ataque espiritual e nem percebeu, nem se deu conta. Que muitas vezes durante a noite tem pessoas que têm sonhos que entenebrecem, ou seja, entristecem, assustam, preocupam. Alguém acorda assustado e ele nem percebe. É por isso que muitas vezes é importante, na maioria das vezes, a gente orar até mesmo antes de dormir, pedindo que o Senhor nos cubra e nos guarde, porque há uma guerra espiritual acontecendo todo o tempo, né? A gente pode não querer, mas quem conhece um pouquinho da Bíblia ou leu a Bíblia, sabe que lá no princípio alguém desobedeceu a Deus. E quando desobedeceu a Deus, lá no céu existia uma legião, legiões de anjos com ele. E 1/3 dos anjos que estavam no céu foram expulsos. E esses anjos que estavam no céu e foram expulsos, eles se tornaram os demônios. Então existe. Mas e aí, qual é o perigo? Depende. Para quem é cristão, para quem é de Deus verdadeiramente, nenhum. Por quê? Porque ele ora, porque ele clama, porque ele se posiciona e ele tem uma cobertura, uma proteção. Então nós começamos a aprender a necessidade que é ter a rédea das nossas vidas. E isso, primeiro, na área espiritual. Quem quer ser médico faz o quê? Medicina. E quem quer ser advogado? E se inverterem?
O médico não vai ser médico, o advogado não vai ser advogado. Ele vai trocar a função. Nós temos que ter essa convicção. Eu quero ser alguém na mão de Deus. Eu quero viver o poder de Deus. Eu quero ter a manifestação de Deus. Então eu preciso crescer na presença de Deus. A rédea espiritual, ela me diz muitas coisas. E eu costumo usar como exemplo, né? De repente a gente olha e fala assim, olha, imagina que alguém, vamos falar, você não sabe andar de cavalo, mas você ouviu falar. E aí alguém traz um cavalo bonito, um cavalo especial, com uma sela especial, até folhada a ouro, sei lá, qualquer coisa assim. Coloca você lá em cima do cavalo, põe os seus pés nos estribos, lá nos lugares tal. E aí diz para você, olha, o cavalo funciona assim. Você vai pegar essa varetinha aí, essa coisinha, vai bater nele e ele vai sair. E quando você quiser que ele pare, você só puxa a rédea e ele para. Você fala, fácil? Manha? Sim. Dá essa varetinha aí. Aí sobe no cavalo, bota os pés no estribo e vai lá e capricha. E ele sai. Aí você fala assim, pô, ele está devagar, vou dar uma mais forte. E de repente ele começa a tomar uma velocidade que você não tem mais controle. Qual é o risco? Cair do cavalo. Aí alguém para o cavalo e você fala, poxa, mas falaram que o cavalo era bom. Ele é bom. Falaram que o cavalo sabia trotar, correr, fazer isso e aquilo. É verdade. E você conhecia do cavalo? Eu li num livro que falava lá que o cavalo, se você puxar para a esquerda, ele vai para a esquerda, puxar para a direita, vai para a direita, puxar para cima, ele breca e tal, e isso e aquilo. Mas ele deu uma disparada, porque você bateu com muita força. E aí você começa a falar assim, peraí, o cavalo era preparado, era forte, tinha toda a estrutura, mas você conhecia a teoria, mas não tinha o controle da prática, a situação, o dia a dia, aquilo que acontece, a habilitação real. Porque uma coisa é a gente assistir um filme, outra coisa, né? Eu vejo muitas vezes, toda vez que passa um filme novo aí, que ele fala de Deus, alguma coisa, né? Deus existe, aquela coisa toda, todo mundo decora o filme, decora. E quando passou aquele filme de Jesus sendo crucificado, quem assistiu? Alguém assistiu? Ninguém assistiu? A crucificação, Mel Gibson, né? Quem chorou? Se alguém não chorou, vá no médico, você está com problema. Porque até que o cara que não é crente, quando vê o sofrimento de alguém com tanta intensidade, chora. Agora eu digo para você, depois que você viu aquele filme, que você chorou, que você falou, aquele romano miserável, eu queria que ele morresse, aquele homem malvado, ele pregou, crucificou Jesus, se eu tivesse lá. Depois de tudo aquilo, o que você fez no dia seguinte? Como é que foi o seu dia? Acabou o pecado? Você passou a levar Deus mais a sério? Você abriu o seu coração para seguir a Jesus Cristo como seu Senhor e falar assim, não, a partir de hoje eu vou lutar para fazer o que é certo? Ou você voltou à mesma situação anterior? Você continuou andando na teoria? E é isso que nós falamos sobre habilitar, sobre preparar, sobre estabelecer, sobre dirigir, sobre de repente ter as rédeas da sua vida espiritual. É mais ou menos, também a gente pode falar, se quiser usar o exemplo, né, do personal trainer. Já ouviu falar? Quem já ouviu falar do personal trainer? Nossa, vocês estão com pouca informação, não estão querendo me ajudar, é isso? Eu não vou ajudar ele não. O que ele está falando? Falou o contrário. Personal trainer é um sujeito, né? Que nem o pastor Fábio assim. Pastor Fábio, se você falar para ele assim, eu devo correr, ele fala, corre 1h51 na cadência tal, faz isso, faz aquilo. Ele dá toda a informação para você. Ele conta para você o que você deve fazer, ele orienta você em tudo. Ele manja muito e ele manda você fazer. Quando você obedece esse personal, do outro lado,
você fortalece músculo, você prepara, estimula os teus órgãos, você melhora a tua condição de açúcar, de gordura, de uma porção de coisas, né? Melhora você todo. Mas quando você não obedece, o que acontece? O que acontece? Nada. Inútil. Nada acontece. Agora imagina de repente eu chegar lá e falar assim: pastor Fábio, vamos conversar? Vamos. Pastor Fábio, você sabe que eu preciso emagrecer 5 quilos. Ele fala: tá bom. E pastor Fábio, eu preciso criar mais musculatura na perna, sabe, não está legal. Ele fala: tá bom. E eu isso e aquilo outro, tá bom. Então você precisa fazer 1 hora de corrida, mudar a alimentação assim, fazer isso. Pastor Fábio, o senhor pode fazer um favor para mim? Posso. Ele vai falar: posso. Faz o seguinte, faz para mim. O senhor corre 1 hora para mim, o senhor muda a sua alimentação, o senhor toma mais água, o senhor faz isso, faz aquilo. Quem vai ser abençoado, ele ou eu? Ele. Então o que adianta eu ter um personal trainer se eu não vou obedecer, se eu não vou seguir, se eu não vou entrar? Eu preciso sair da teoria para entrar na prática. É como ter um cavalo e não saber andar com ele, é como ter um personal e querer que ele faça os exercícios, não eu. Quem já viu final de ano, quando chega naquele bendito dia 30, 31 de dezembro, e pergunta para você assim: você já escreveu o que você pretende fazer o ano que vem? Já ouviram isso? Aí a pessoa vai escrever: eu vou fazer um regime, vou comer menos feijoada, menos isso, menos aquilo, eu vou caminhar todo dia, 1 hora por dia, eu vou entrar na academia, ele esquece de colocar, e vou sair também, né? Eu vou entrar na academia, aí tal, e monta aquele negócio bonito, aí ora: Senhor Deus Todo-Poderoso, apresenta para Deus, e diz: está aqui, ó, esse aqui é 2022, e aí quando chega lá pelo dia 4, o que já aconteceu? O irmão grita: nada. Tá bom, então vou falar. E no dia 20? E no dia 30? Ele falou: isso é coisa do passado, e eu não mexo com coisa do passado, eu só olho para o futuro. Então, como isso daí é uma reivindicação de 2021, eu apago, vou deixar isso para lá, vamos deixar chegar dezembro de 2022, eu escrevo tudo de novo. Nós precisamos entender que existe algo que nós vamos ter que mudar. O espiritual é assim. A gente está falando aqui do secular, do físico, mas eu tenho que olhar para o espiritual, porque é a mesma coisa. Eu vou ler a Bíblia, vou, e tem mais, vou ler em ordem cronológica, não do jeito que está colocado aqui, que a sequência é, né, de profetas, não, vou seguir dentro do tempo dos acontecimentos. Mas cara, é difícil fazer isso. Não, eu vou fazer. E ele coloca uma porção de coisas. Aí você passa aquele ano e pergunta para ele: você leu a Bíblia? Nem na ordem cronológica, nem no cânon, nem no... O que aconteceu? Eu não fiz. Nós precisamos abrir um espaço, né? E isso precisa entrar em nós. Se nós não tomarmos uma atitude, né? Quando eu terceirizo, vamos dizer assim, né, a minha maturidade espiritual, então eu estou impedindo o meu crescimento espiritual. Diga: quando eu terceirizo a minha maturidade espiritual, eu estou impedindo o meu crescimento espiritual. Apóstolo, eu venho todo domingo. Não, na verdade eu venho domingo e quarta ainda, é para ser bem poderoso. Venho domingo e quarta, e eu vejo o senhor pregar no domingo e na quarta, ou os pastores, está aí. E o resto da semana? Você está terceirizando. Por quê? Porque eu estou ministrando a sua vida, mas você deveria estar se enchendo da presença de Deus através da Bíblia. Sim ou não? É muito mais fácil eu terceirizar. Chegar lá em casa, estou cansado, voltei da escola, vou dormir, e aí tem que vir a mãe. Não vai dormir sem orar.
Falei, que saco essa mulher, meu Deus do céu. Ela vai pegar no meu pé na hora que eu estou cansado para dormir. Você está terceirizando. Por quê? Quem é que deveria estar marcando lá no quadro, colocando no celular? Alguém sabe usar celular? Então tem um negócio lá chamado alarme, não tem? Que deveria acontecer a, sei lá que hora que você dorme, 11 horas. O que é? Meu horário de orar. Deveria estar registrado. Porque quando eu não registro, eu esqueço. E aí vem alguém me cobrar. E se tem uma coisa que eu não gosto é de ser cobrado. Sim ou não? Nossa, me irrita muito. Quando a minha mãe manda eu tomar banho, ela pensa que eu sou sujo. Se ela não mandasse, você seria, né? Mas ela vai lá, fulano, está na hora de tomar banho. E depois ela fala assim, fulano, está na hora de sair do banho. É diferente na sua casa? Não, né? Todas as casas são assim. Isso chama-se terceirizar. Porque na verdade eu deveria ser responsável. Agora eu volto para o espiritual. Eu quero conhecer mais de Deus. Eu quero viver o poder de Deus. Eu quero viver, sabe, as promessas de Deus. Como é que eu vou viver as promessas de Deus se eu não entrar na dimensão de Deus? Como é que vai ser? Pensa um pouco aí. Você quer, mas não vive. Como nós fazíamos há alguns anos atrás, hoje está mais difícil, até por causa da pandemia e essas conversas todas. Mas se você perguntar para o pastor Marcelo, perguntar para o pastor Sandro, perguntar para os pastores que andavam mais grudados com a gente, sexta-feira ia para onde, pastor Marcelo? Não tinha às vezes vigília na nossa igreja? Sabe onde a gente ia? Lá na Portuguesa. Às vezes não dava para ir na Portuguesa, por algum motivo a gente ia lá em Santo Amaro, lá no Patativa. Às vezes a gente ia para pregar, às vezes a gente ia para acompanhar, às vezes a gente estava na renasceira, os amigos, a gente participava. Aí alguém dizia assim, nossa pastor, é verdade que naquela época havia grandes curas, milagres? Por que você acha que acontecia? Porque a gente não terceirizava a nossa vida espiritual, fora monte, essas coisas. Aí orava aqui, orava ali, orava lá, clama, busca, se posiciona, ora por pessoas, orava pela rádio. Quantas pessoas foram curadas através da rádio? Nós não terceirizávamos, a gente investia. E quando você investir na direção de Deus, Ele vai corresponder ao seu investimento. Então nós precisamos abrir o nosso coração. Eu li uma frase que eu achei interessante, que vale a pena ouvir, né? Porque muitas vezes a gente não percebe, nós estamos impedindo o nosso avanço espiritual quando a gente não investe. A gente está atrapalhando, bloqueando. Então, quando a gente não investe no nosso espiritual, a gente começa a ficar travado. Sabe a primeira coisa que acontece? A gente começa a achar defeito em tudo. Já viu crente achando defeito na igreja? Eu sei que aqui não acontece isso. Aqui não acontece. Mas tem um lugar por aí que o crente fica terceirizando a vida dele espiritual, então ele fica meio choco, meio oco, meio trincadinho, meio quebradinho. E aí quando ele chega na igreja, ele fala assim, você acredita que eu fui parar o carro, o cara atrapalhou? O sujeito me atrapalhou ali, foi passar, o irmão coitado carregando lá uma caixa nas costas, com 3 cestas básicas, e ele fala assim, veja se isso é hora de carregar cesta básica no horário de entrada da igreja. Qual era a obrigação dele? Dá uma aí, eu levo também, vamos embora. Ao invés disso ele reclama. A irmã ali na porteira, no fundo lá, foi passar, e quando foi pôr a mão no álcool, o álcool engasgou, não saiu, ela apertou. Aí ela já olhou e falou assim, ó o diabo se manifestando aqui, ó. Mas não é no álcool, é nela, porque na verdade, aquilo lá é um aparelho, ele pode falhar, quebrar, dar problema, mas aí o que eu faria? Eu ajudo a arrumar, eu vou colaborar. Então nós começamos a achar defeito em tudo, está demorando o culto, hein? E hoje essa palavra aí, é muito pesada, e hoje essa palavra é muito aguada, hoje essa palavra não sei o que, hoje a gente fala assim, peraí. Quando nós terceirizamos a nossa vida espiritual, a gente fica tão oco, tão trincado,
que não tem mais valor, não tem mais graça. Já não estou mais pensando assim, o que é que Deus vai fazer? O que é que Deus vai realizar? O que é que, não sei, de repente vamos buscar, porque daqui a pouco ele aparece. Eu estava lá de manhã, era minha vez de ministrar, e de repente lá, pouco antes até, desculpa, não era de ministrar, o Fernando chamou a gente para orar. E aí eu comecei a orar para algumas pessoas, e o Esdras, ele chegou lá, ele tinha torcido o joelho, ele não conseguia andar. E aí colocou no meu carro, levou até um lugar, depois coitado, ele teve que subir de muleta, fomos no trabalho. Mas quando chegou lá dentro do local, Deus falou para mim assim: ora por ele, para ele ser curado agora. E aí eu comecei a orar por ele, pedir a Deus que curasse ele. Ele começou a pular, ele não podia pôr o pé no chão, começou a pular dentro do salão. Começou a pular. Dá para você dar um glória a Deus aí? É. Agora, o Espírito de Deus estava lá? O Espírito de Deus está aqui? Lá aconteceu um milagre? Então o que pode acontecer aqui? Você entendeu como é que funciona? Nós não temos a dimensão de controle, porque nós não queremos, porque nós não buscamos. Mas naquele momento eu apenas ouvi. O Espírito Santo falou: ora para que haja cura. Bom, vou orar para que haja cura. Eu até brinquei com uma pessoa depois, eu falei assim: puxa vida, o Espírito Santo podia me avisar antes. Ele podia dizer para mim: hoje vai ter uma cura, se prepara, penteia o cabelo, bota uma camiseta diferente, né? Anda bonito, faz alguma coisa. Não, ele nunca faz isso. É sempre assim. Eu vou assim meio de bobeira, quando eu chego no lugar, alguma coisa acontece, um milagre acontece e pronto. Mas de quem é a glória? Então por que eu queria alguma coisa diferente? Não tenho que ter nada. Eu tenho que viver, eu não posso ficar terceirizando. Eu tenho que me disponibilizar. Agora eu te pergunto, você está se disponibilizando? Você está disponível para dizer assim: Senhor, não quero que o Senhor viva a minha vontade, eu quero viver a sua vontade. Eu quero ser a ferramenta sua, eu quero entrar no meio da sua dimensão, eu quero me aprofundar no seu espírito, eu quero viver a sua glória. Não esquece de mim, Senhor, eu sou xarope e porqueira, mas o Senhor é maravilhoso e tremendo. Então eu não quero mais ser eu quero ser seu. Eu quero estar aberto para isso. E nós precisamos estar, por quê? Porque nós começamos a viver mimados. Quando você terceiriza, dá para você pegar um copo de água para mim lá? Aí a pessoa vai pegar o copo de água. Aí daqui a pouco, você está com sede, você fala: nossa, vou morrer de sede. Você não sabe levantar e ir lá pegar? Não, porque eu fiquei mimado, eu fiquei mal acostumado. Então a pessoa chega e começa a falar assim: nossa, eu não estou legal. Ai, eu acho que vou ficar sem água. Pô, cara, anda aqueles 50 metros, compra a garrafinha de água, põe embaixo do braço e vem embora. Mas ele não acostumou. Ele começa a ter receio, dúvida, medo, incerteza, e aí isso quebra ele. Espiritualmente é a mesma coisa. Nós fomos chamados para andar com Deus e viver todas as promessas de Deus. E o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Eu fico só. Rapaz, aquele irmão está na carne. Está na carne. Irmão, eu lembro uma vez, no começo da igreja, igrejinha ainda, e eu cheguei lá para resolver um problema tinha um grupo que chamava Salva Vidas, e eles, o líder não estava lá, o pastor Sandro não estava lá, e eu fui até lá. Quando cheguei lá, eles estavam brigando entre eles, estavam um negócio, eu perdi a paciência e dei uma dura neles. Sabe o que eles falaram? Esse pastor está na carne, veio aqui, brigou com a gente, não sei o quê. Aí falaram para mim assim: você não entende o nosso problema, você é um drogado por um acaso? Eu falei: oh, irmão, não leva mal, mas eu não tive nem tempo de ser drogado, porque com 14 anos eu já estava trabalhando de velho.
Eu não tinha um centavo no bolso, eu tinha que trabalhar e levar dinheiro para casa para pagar a conta de luz, a conta de água, para ajudar meu pai, minha mãe. Não tinha esse negócio. Eu recebi um envelopinho lá, vi um envelopinho, e eu tinha que dar o envelope na mão da minha mãe. Minha mãe abria o envelope, contava o dinheiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 50. Então, Marcos, fica com esses 50 centavos, porque o resto a gente precisa. Como é que eu ia comprar qualquer coisa? Não tinha como. Então, todo dinheiro que entrava, ia para casa para ajudar a família. E aí eu falei para ele, eu falei assim, quer dizer que eu estou na carne? Está na carne. É, porque a gente precisa ter liberdade. Eu falei, eu vou dar liberdade para vocês. A partir de hoje, um de vocês prega e o outro ora. Vai ter a reunião e um vai pregar e o outro vai orar. Tá certo? Agora sim o senhor está começando a entender quem somos nós. Tá certo. Aí chegou a próxima semana, eu não fui na igreja, deixei eles lá, abriram a porta, entraram, e aí um foi lá e começou a orar, para o outro pregar. Aí endemoniou, o demônio pegou. Aí todos eles, o grupo orava pela outra pessoa, e o demônio saía de um e entrava no outro. E aí eles começavam a expulsar, sai em nome de Jesus, saía de um e entrava no outro. Depois de umas 2 horas que eles estavam assim, eles ligaram para minha casa, eu já estava de pijama, dormindo praticamente, deitado, eu, dona Bispa. Aí de repente toca o telefone, eu atendi. Não, pastor, ajuda a gente, pelo amor de Deus. Foi o que aconteceu. O demônio sai de um e entra no outro. Falei, como é que é? Vocês estão juntos, orando, e o demônio ele sai de um e entra no outro, sai do outro e entra no outro. Aqui a gente consegue libertar, mas quando liberta, um falou, acabou. Não, começou, passou para o outro. Eu falei para eles, isso é brincadeira. Eu falei para a dona Bispa, falei assim, primeiro eu não gosto desse negócio de discutir com demônio. Para mim é o seguinte, Jesus é Jesus e o resto é resto. Então eu vou levantar daqui agora, eu vou até aí agora, mas quando eu chegar aí, eu não quero nem encontrar esse demônio. Aí eles falaram, não, vem pelo amor de Deus. Tá bom. Eu fui no caminho, Senhor, que palhaçada é essa? E Deus falava assim, calma. E eu falava, calma não. Que palhaçada é essa? Os caras orando e todo mundo lá se endemoniando. Eu cheguei na igreja, a porta de aço estava fechada, na porta de aço. Eu levantei a porta. Quando eu levantei a porta, os 2 que estavam endemoniados caíram libertos. E eles olharam e falaram assim, o senhor não vai acreditar. Completaria agora quase 3 horas que esse demônio estava rodando aqui dentro e pegando. O senhor abriu a porta, eles foram libertos. Você sabe o que quer dizer isso? Não terceirize a tua vida espiritual, porque o dia que você for cheio da presença de Deus, o diabo sabe e Deus sabe. Quando você chegar num lugar, não chegue simplesmente como aqueles que falaram assim, em nome do Deus de Paulo. Ele falou, peraí, Paulo a gente conhece, Jesus também, mas vocês, quem são? Eram os filhos de Cefas. O diabo pegou eles, rasgou a roupa deles, mandou tudo pelado correndo. Sabe por quê? Porque eles estavam terceirizando a vida deles espiritual. Agora eu te pergunto, o que você está fazendo com a sua vida espiritual? Está terceirizando? Está a fim de sofrer perseguição, opressão, angústia, tristeza? Está querendo se comparar com as pessoas do mundo para ficar parecido com eles? Fique parecido com Jesus Cristo. Fique parecido com os homens de Deus, com aqueles que são cheios da presença do Senhor, porque você vai ver a glória de Deus se manifestar. Chega, terceirizar não é um negócio. Eu li aquela frase que eu falei agora há pouco, toda preguiça espiritual sai com atitude. Diga, toda preguiça espiritual sai com atitude. Que atitude? Espiritual. Eu preciso ter posicionamento. É hora de nós nos levantarmos e suarmos a nossa própria camisa. Chega de querer que pastor, o senhor ora por mim. Irmã, só intercede por mim. Fulano, você não sei o que lá por mim. Não. A intercessão é um complemento. A intercessão é uma ajuda, é um apoio. Mas a base da oração é sua. É você. É você que vai chegar na sua casa e vai escrever qual é o projeto. É você que vai dizer, Senhor, deixa eu participar do seu projeto. É você que vai falar no nome de Jesus Cristo. É você que vai se encher do Espírito Santo. Porque a salvação é o quê? É individual.
Eu não vou levar você na minha sacolinha, nem você vai me levar na sua sacolinha. Eu posso clamar para que Deus tenha misericórdia e te abençoe, te ajude, te guarde, mas é você que vai fazer a diferença. Será que Jesus te conhece? Lógico que conhece. Teu nome está marcado na palma da mão dele. O cravo está estabelecido, a liberação está estabelecida. Mas será que eu estou conhecido dele? Ou seja, estou disponível com ele? Nós precisamos ler a Bíblia ao invés de reclamar da palavra ministrada. Espera aí, me deram uma palavra? Deram, eu vou ler 10 vezes. Eu vou conhecer mais, eu vou querer saber o que ela tem. Precisamos ter intimidade com o Espírito Santo, ao invés de chamar de meninice, quando alguém está falando em línguas, se embriagando no Espírito. Já repararam que às vezes você está na igreja e está um mover aí, numa quarta-feira, está um maior movimento, e tem gente que está assim. Nossa, que barulho, hein? Hoje está uma bagunça legal aqui, né? Fala assim, bagunça. O poder de Deus está se manifestando. É hora de você se jogar dentro da piscina. Você está fora da piscina, você fala assim, será que está bom essa água? Você fala, parece que está tão boa. E às vezes quando você pula nela, está gelada pra caramba. E vice-versa. Eu tenho que entrar na piscina. Eu tenho que mergulhar nessas águas. É isso que muda a minha vida. Quando eu entendo, eu preciso ter essa intimidade com o Espírito Santo, eu preciso chamar Ele para dentro da minha vida. Um dos jovens hoje fez até uma pergunta lá, né? Mas como é que eu vou saber se é o Espírito Santo? Se eu estou falando em línguas, se é o Espírito Santo que está falando em línguas. Só tem um jeito, irmão, de saber. Falando em línguas. Sabe por quê? Quando houver um fogo estranho, o próprio Espírito Santo vai expurgar. É incrível. Há uma coisa muito especial. A Bíblia lá em Lucas fala isso. Qual é o pai que o filho pedindo um pão lhe dará uma serpente, tal. Qual é o cristão que orando pedir a Deus o batismo do Espírito Santo e vai entrar um demônio na vida dele? Não vai acontecer. O Senhor verdadeiramente te ama e Ele vai cuidar. Mas quando você se encher do Espírito Santo, começar a buscar o Espírito Santo, tem um dos dons que chama-se discernimento de Espírito. E aí quando alguma coisa diferente acontece, até você vai dizer, que estranho, esse cara está falando numa língua que não é uma língua estranha, tem uma coisa diferente aqui, não é normal. Eu era evangelista, não sei se era evangelista ou diácono, estava numa igreja, lá tinha um corredor, e tinha lá umas pessoas que participavam de um projeto de oração, e eu orava todos os dias, porque eu tinha o maior medo mesmo. Eu falava assim, se aqui a manifestação de Deus acontece, eu preciso estar dentro do poder e da manifestação. Eu não posso estar à mercê do lado de fora, porque se vier alguma coisa ruim, como é que a gente vai saber? E um dia subiu lá uma mulher, e ela regalou o olho e começou a sapatear na minha frente. Eu olhei para ela, a mulher caiu endemoniada, rolando no chão. A bispa acho que lembra disso. Aí o meu pastor me chamou e falou, o que você fez, sujeito? Eu falei, tinha algo estranho naquela mulher. Ele falou, Marcos, você fez isso na frente da igreja toda. Eu falei, desculpa, eu não pensei na igreja toda, eu pensei no demônio. Eu só pensei, essa mulher está com um negócio que não é de Deus não. E a hora que eu vi, eu levantei a mão, mas Marcos, você podia ter tirado ela fora. Eu falei, desculpa, a minha ignorância não me deixou pensar em coisas, pessoais, não envergonhar. A hora que eu vi que ela veio para cima de mim com o olho tal e sapateando, eu já levantei a mão e falei, Jesus. Quando eu olhei, ela estava no chão. Foi embora. Quando você não terceiriza a tua vida espiritual, o poder de Deus se manifesta em você. O poder de Deus não vai falar assim, tem autorização agora? Será que pode libertar? Será que pode curar? Está autorizado? Irmão, está dentro de você o poder. Está dentro de você a manifestação. É hora de você realizar. Nós precisamos estar prontos para sermos usados pelo Espírito Santo, para curar pessoas, para libertar pessoas, para
fortalecer até nós mesmos. Aí alguém diz assim: mas será que foi curado mesmo ou não? E você vai ficar com dúvida? Tira a dúvida do seu coração, meu irmão. Faça a sua parte. Deixa que Deus faça a parte dele. Não se preocupa não. Tem gente que nunca curou ninguém e vai querer avaliar você. Tem gente que nunca curou ninguém e vai querer dizer assim: mas será que você fez mesmo? Você está prestando atenção nele? Preste atenção em Jesus. Tira os olhos dele. Se o Senhor está fazendo milagres, é Deus e pronto. Deixa Deus ser Deus. Não fica preocupado com o que as pessoas vão achar. Fica preocupado em estar na dimensão sobrenatural de Deus. Você entende o que é isso? Tem gente que fica assim: mas se eu for orar e a pessoa não for curada, eu vou passar vergonha. Ora do mesmo jeito. A sua parte é orar. A parte de Deus é fazer milagre. Então faz a sua parte. Não há como avançar sem realizar. Eu preciso acreditar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso ter períodos de oração, né? Não de pedinte. Tem gente que só sabe orar assim: Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá, Deus cura, Deus liberta, Deus restaura, Deus transforma, Deus abençoa o meu negócio, abençoa a minha casa, abençoa meu filho 1, meu filho 2, mas não está acostumado a orar assim: Senhor, libera a minha vida, libera a minha vida, né? Não está acostumado. Não está acostumado a dizer assim: Senhor, eu quero viver a plenitude do Teu poder. Eu quero, Senhor, ser usado. Se a Bíblia diz que Deus une propósitos, a primeira coisa que a gente pensa é que Deus une pessoas. Por que tantos casamentos dão errados? Por que você acha que casamento dá errado? Porque as pessoas estão se unindo como pessoas, mas não estão se unindo como propósito. Quando duas pessoas se unem como propósito, um vai ser o marido, outro vai ser a esposa, um vai ser o pai, outro vai ser a mãe. Eles começam a ter seus posicionamentos, e eles sabem onde eles vão chegar. Tem um propósito naquilo que faz. Imagina você vai namorar com uma pessoa que não gosta, não é que não gosta, mas não tem valor nenhum para ele a igreja. A igreja é legal, é bacana, é cinza, tem um som bacana, gosta do pessoal quando pula, tá, é legal. Mas ele não tem um propósito com Deus. Depois de vir à igreja, sei lá, 6 meses, 1 ano, o que ele vai falar? É o seguinte: cansei desse negócio, vamos parar com isso aí. Vamos trocar pelo baile, vamos trocar pelo funk, vamos trocar pelo barzinho, vamos trocar pelo descanso, ficar em casa dormindo para ir trabalhar na segunda-feira. Porque não tem um propósito. Aí você vai dizer: mas esse casamento era de Deus ou não? Se você estava casando com a pessoa, ou seja, com a visão da pessoa, o teu propósito é se ela tem um corpo bonito, se ela é boazinha, se ela tem alguma característica que agrada o teu coração. Mas eu tenho um segredo para você: eu não tinha cabelo branco quando a bispa casou comigo, e nem tinha esse monte de ruga no rosto, e não. Eu era bonito de verdade. Pode não acreditar, eu fui bonito já, querido. Pode perguntar para ela: não fui? Mudou, tudo estragou, mas eu fui bonito. Eu fui legal. A Emanuele falou assim que tem uma foto do pai dela que eu tinha o cabelo escuro. Marcela, ela falou assim: o senhor tem uma foto lá com meu pai lá que o seu cabelo era escuro. O do pastor Sandro também era. Agora imagina que de repente a bispa casasse comigo porque eu era aquele cara descolado. Ia se dar muito mal na vida, né? Chegar depois um baixinho de cabelo branco, todo enrugado, chato. Mas ela tem o mesmo propósito. A gente casou com a ideia de ter filhos, de formar família, e depois descobrimos Jesus, e aí começamos a amar fazer a obra de Deus. E nem eu falei para ela: o quê? Você vai me trocar por aquela igreja? Você vai me trocar por aquele pastor? Vai, não. A gente falou: nós somos de Jesus, e nós queremos viver a glória dele. E a gente, você vê, passou pela história do Covid e saiu de lá. A primeira coisa que nós fizemos depois disso foi fazer o quê? Ir para o acampamento dos jovens para ministrar. Curou, já vai trabalhar. Mas por quê? Porque é prazer, é propósito, é alegria, é satisfação. Agora, quando você não tem propósito, meu irmão,
Aí pesa, né? Quando nós oramos por nós abrimos o nosso coração para Deus, nós seremos livres para viver todas as manifestações de Jesus na nossa vida e também através da nossa vida. Então eu preciso começar a orar para que o Senhor mude a minha vida, né? Mude a minha visão. Eu preciso orar não para que a igreja de Cristo me sirva, mas para que eu seja capaz de servir a igreja de Cristo. Tem gente que fala assim, mas o fulano é folgado, aí eu estou machucado, aí eu estou magoado, aí eu não me sinto bem, aqui pede muito dinheiro, não sei o que lá. Meu irmão, se você for na direção de Jesus, com essa visão, você vai ser só aquele instrumento que ocupa uma cadeira. Porque caso contrário, você nunca vai viver a dimensão sobrenatural de Deus. O poder, a glória, a realização, a unção, toda a transformação que Ele tem para você. Pode ver, normalmente quem fica falando assim, porque se pede muito dinheiro na igreja, não é usado para fazer milagres, para curar pessoas, para libertar pessoas. Não é. Quem fica ligado em avaliar qual é o defeito, alguém tem que me servir. Eu brinco muito com as pessoas. Fiquei doente e ninguém foi me visitar. Aí você pergunta para a pessoa, e você, quantas vezes visitou um doente? Aí ele fala assim, mas ninguém nunca me avisou. Desculpa, porque quem quer, vai lá e fala com o pessoal aí que faz as visitas da igreja. Se quando alguém está doente, eles não vão lá, levam uma cesta, levam fruta, dão apoio. Eles fazem isso. E tem gente que nem se preocupa em falar assim, puxa, tem uma capelania, tem um povo de apoio na igreja, eu quero ajudar, eu não posso ir, mas eu posso dar a fruta. O quê? Já vai pedir coisa de novo, né? Deixa de ser fariseu. Sabe, o Deus que eu sirvo, meu irmão, é aquele que é provedor. Provedor, nunca falta, nunca. Ele sempre dá mais, quanto mais a gente dá, mais Ele traz, mais Ele traz, mais Ele traz. Sabe por quê? Porque Ele é o dono do ouro e da prata. Entendeu? Ele não gosta de gente com cabeça miserável não, desculpa a sinceridade, Ele não gosta de gente com cabeça miserável. Normalmente miserável não dura nas igrejas. Você pode olhar, miserável troca de igreja periodicamente. Pode ver, 2 anos, 3 anos no máximo ele está em outra igreja, porque ele sempre acha um defeito. Mas quando ele é entregue a Deus, quando ele ama a Deus, quando ele está à disposição de Deus, ele começa a falar assim, Senhor, pode usar a minha vida, usa mesmo, se o Senhor quiser que eu abençoe muita gente, dá muito dinheiro que eu distribuo tudo, estou nem aí, pode dar. Aí o outro fala, não, mas se ele me desse muito eu punha tudo no bolso. Por que ele vai te dar dinheiro então? Qual seria a razão? Quando entendemos que Jesus quer mudar as nossas vidas, abandonamos os medos, os hábitos antigos e nos dispomos a viver o novo de Deus com Ele. Diga a partir de hoje, eu quero viver o novo de Deus. Um novo. Sabe, eu amo muito o encontro face a face, o acampamento de jovens, acampamento coisas de casais. Sabe por quê? Porque a gente tira as pessoas e leva elas para uma terra que não é igreja, não é a casa deles, e fica com eles no lugar 2 dias, 3 dias. Quando você faz isso, dá tempo da pessoa pensar e descobrir que tem muito mais coisa no espiritual do que aquele 2 horinhas e meia de culto. 2 horinhas e meia de culto, depois ele cai lá fora, pega o Uber, vai para casa, chega em casa, arruma a roupa, arruma as coisas para trabalhar. Quando ele vê, ele já nem lembra mais qual é a palavra que foi dada. E ele perde essa intimidade. Nós precisamos nos encher, nos fortalecer, aquilo que eu estava falando. A gente ficava horas orando, clamando. Meu irmão, imagina que a gente entrava numa rádio 7 e pouco da manhã, ia lá perto da Paulista. Pastor Marcelo lembra dessa fase, né, Marcelo? Dava tempo de tomar café. A gente ia para lá, chegava lá, ficava orando, esperando a nossa vez de entrar. Sabe para quê? Para ministrar pessoas. E às vezes Deus revelava coisas fantásticas. Às vezes Deus curava. Tinha uma outra rádio que nós fizemos de madrugada, da meia-noite às 2, na esquina da Augusta com a Paulista.
Lá tem um prédio que tem 17 rádios diferentes, rádios oficiais. E a gente chegava lá, tinha de tudo naquele prédio. Macumbeiro, tinha de tudo. E a gente entrava na boa, cada um na sua, cada um vai para a sua rádio. E aí chegava lá e falava assim, e agora? A rádio que a gente fazia era a rádio do mundo. Não era rádio evangélica, não era assim, os crentes vão entrar e os crentes vão ouvir. Não, não. Os crentes vão entrar e o mundo vai ouvir. E a gente começava a ministrar. E o que acontecia lá, meu irmão, era fantástico. Fantástico. Aí coisa que assustava, chegou lá um homem, um dia Deus me deu uma revelação, tem um homem que se tornou uma mulher, você tem seio e tudo, você não aguenta mais essa vida, você quer voltar para a sua família, assim, se você está ouvindo e quer agora, liga agora, porque Deus muda a tua vida agora. Daqui a pouco liga. E aí eu falo com o Robson, até que atendeu na época. E aí de repente o Robson até engasgou, tadinho. O que foi, Robson? O que está acontecendo? O homem e mulher está aqui. Meu irmão, em menos de 10 dias, o homem tirou as próteses do seio. O homem conversou com a esposa. Ele tinha 2 filhas, tinha abandonado a casa. Estava morando lá, começou com o negócio de prostituição, se tornou, entre aspas, uma mulher, e estava vivendo. Só que ele queria voltar para casa, não queria mais aquela vida, mas não tinha coragem de tomar posição. Naquela noite Deus mudou a vida dele. 10 dias depois ele liga para nós lá e fala, eu estou na minha casa com a minha esposa. Você consegue imaginar as loucuras? Se eu começar a contar coisa que acontecia, né, Marcelo? A gente parecia doido, barridaço. Mas sabe como? Todo mundo em oração. Enquanto um falava, o outro orava, e a gente queria a manifestação. Olha o que fala em Mateus 11, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando você ouve um negócio desse, você fala assim, peraí, cara, Jesus libera alguns segredos para a gente avançar espiritualmente. Primeiro, Deus entregou para Jesus. Quando Jesus desceu, não foi à toa. Deus deu a ele uma autoridade. Então fala aqui assim, 11:27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Jesus foi constituído em autoridade. Constituído. É por isso que ele pode fazer o que ele tiver que fazer. Vamos falar, você expulsa demônio no nome de quem? Você cura no nome de quem? Você determina no nome de quem? Porque o nome dele recebeu a autoridade do Pai. Não é à toa, ele tem autoridade para isso, ele recebeu essa autoridade. A Bíblia diz sobre Jesus ser o único intercessor entre os homens e Deus. O sacrifício da cruz estabeleceu esta autoridade constituída do Pai para o Filho. Nós só precisamos acreditar e viver esta verdade. Você acredita? Então vive essa verdade. Ele tem autoridade e ele repassa a autoridade dele para a sua vida. Então viva essa verdade. Segundo, conhecer a Deus através de Jesus. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Há uma condição especial aí dessa conexão, que Jesus se torna representante do Pai. Ele está aqui, se você olhar Jesus falando, em todo o tempo ele honra o Pai dele. Em todo o tempo, ele nunca fala assim, não, fala comigo que eu resolvo sozinho. Não, não. Ah, mas quando será o final dos tempos? Eu não sei, só quem sabe é meu Pai. Sempre o Pai é a autoridade maior e ele não tem dúvida. Mas tem esta maneira, toda vez que você quiser conhecer a Deus, olhe para Jesus. Você vai conhecer.
Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através dele. A porta de entrada é Jesus. E ele está dizendo para você. Bom, hoje nós já fizemos um apelo aí, 20 e poucas pessoas, né, dobrar o joelho e tal. Vocês sabem quem é Jesus. Ele é autoridade, está na hora de eu entender. Eu vou a Deus através de Jesus. Nós desejamos andar com Jesus, nós desejamos ver o poder de Deus, nós desejamos a vida eterna. Diga, eu desejo. Porque se você não arder no coração, você não vai se mover. Você vai ficar acomodado, encostado, parado. E isso não funciona. Você precisa entender essa manifestação. Jesus está dizendo, toda vez que vocês quiserem ver o Pai, olhem para mim. Diga, toda vez que eu quiser ver o Pai, eu olho para Jesus. Olha o que ele fala em João 14:8. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não conheces tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Ele fala, eu vim aqui na terra, mas eu vim com uma orientação, eu vim com uma determinação. E Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Quem enviou? Deus. Então quer dizer que Jesus está dizendo assim, eu não vim aqui por mim mesmo, eu não vim aqui com um projeto pessoal e particular, eu vim aqui com o projeto do meu Pai. Foi isso. Por isso que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que ninguém vai ao Pai se não for através dele, porque essa conexão foi ligada, é o único intercessor, está ligado. Terceiro, Jesus está pronto para fazer revelações. Ele fala, aquele a quem o Filho quiser revelar. Toda vez que você entender que Jesus tem essa autoridade de trazer coisas que a gente não conhece, a gente vai desejar viver esse conhecimento de Jesus, esse projeto de Jesus. Imagina, eu falei agora há pouco, eu fui lá, não sabia, o Espírito Santo falou, ora e cura, e a gente ora e cura. Ele quis revelar ali um milagre, e ele disse, Espírito Santo, faz um milagre ali, porque na hora que a gente vai, a gente determina no nome de Jesus. Essa autoridade é constituída, mas vem de quem? De Jesus. Através do quê? Revelação. Está pronto? Sua cabeça está pronta para revelações? Então comece a dizer, Senhor, deixa eu participar dos teus projetos. Eu quero ouvir a tua voz e quero saber o que fazer e como fazer. Quero viver essa realização. Quando você entende isso, você fala, peraí, lá no João 14:11, fala assim, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Quando você ia lá atrás, Antigo Testamento, e olhava Elias, Eliseu, eles faziam milagres? Sim ou não? Jesus estava ali fazendo milagre? Não. Mas o Deus Todo-Poderoso, o Pai, é aquele que coordena o Filho e o Espírito Santo, é o que operava, né? Ele operava em cima ou sobre cada um daqueles. Ele, através do Espírito Santo, consagravam lá, ungiam, e havia a operação. A mesma manifestação continua acontecendo, e nós precisamos assumir, né? Na verdade vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Fará maiores do que estas. Mano, sério mesmo, o que é que pode ser maior do que as obras que Jesus já fez? Jesus curou, multiplicou pão e peixe, levantou defunto. O que pode ser maior que isso? Ele fala, tudo que você pensar
é possível. Por isso que tem o versículo, tudo é possível ao que crê. Nós precisamos abrir o nosso coração para isso. E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Olha que dimensão forte que Ele quer dar para você. É como se Ele tirasse a chave do bolso e falasse, ó, segura aí, eu estou dando para você, tudo quanto pedir em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Pô, vai lá, a chave está na sua mão, peça no meu nome, e vai acontecer. Fala para a pessoa do lado, você está pedindo no nome dEle? Se você orar, pedir, né, clamar, crendo, vai acontecer. Os milagres vão acontecer. Não é para satisfação da carne, mas é para viver a palavra e a promessa. Quarto, descanse em Jesus. Descanse. Olha o que ele fala, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos... Cansados e oprimidos. O ser humano, ele se cansa muito por causa das comparações. E quanto mais passa o tempo, mais difícil fica. Antigamente, uma propaganda na televisão, um produto novo, ele demorava para chegar na sua casa. Saía alguma coisa nova, até chegar em você demorava. Hoje, com esse sistema todo, a Apple lança lá o iPhone nos Estados Unidos, no dia seguinte está lançando aqui. É tão rápido, tão rápido, tão rápido, que a cabeça do ser humano não consegue acompanhar. Só que essa situação coloca dentro do ser humano o quê? Desejo, vontade. Ele quer ter aquilo, ele sonha com aquilo, foi o que o pastor Ricardo falou. E aí ele começa a investir em coisas que ele nem precisa, mas que parece que satisfaz, mas traz problema, traz dívida, traz cartão de crédito, traz isso, traz aquilo. Você pode ver que hoje as pessoas não perguntam mais para você, você pode pagar 150 mil no carro? Ele fala assim, você pode pagar R$1.500 por mês? Porque se ele falar 150 mil, assusta você. Mas se ele falar R$1.500, você fala, poxa, eu ganho 2.000, dá para pagar. Ele acabou de jogar uma dívida nas suas costas, pesado. Ixi, tem gerente de banco aqui, né? Perdoa, tá? Não é... Mas ele joga uma dívida nas suas costas e você nem percebeu, mas você já assumiu. Plano de habitação. Ah, você não gostaria de comprar uma casa pagando R$700 por mês? O que você acha? É na planta. E você compra. Depois ele te conta, não, você está pagando a entrada só. Quando chegar daqui a 2 anos, 1 ano e meio, a gente vai financiar todo o restante. Aquela prestação que era R$700, agora você tem que pagar 4. Não, mas eu não ganho isso. Não, mas você começou a pagar. Lembra que você começou a pagar? Aí, se você largar, você perde. Se você ficar, você tem que pagar. Como é que vai ser? Nós entramos numa disparada que o nosso coração vai ficando apertado. É por isso que o pastor Ricardo, ele falou com muita propriedade. Quando você aprende a trabalhar com os 90%, Deus prepara os 120%, o mais. Deus traz sistemas de prosperidade do céu para completar a sua vida e abençoar você. Então acalma o teu coração e ouve a palavra. Peça no nome de Jesus, conheça, descanse no Senhor. Deus sabe que você tem estômago? Sim ou não? Sabe que você tem frio? Calor? Precisa pentear o cabelo? Tem que ter chapinha? Ele vai providenciar o que for necessário para a sua vida, porque Ele é amoroso, zeloso, carinhoso. Ele vai providenciar. Se nos disponibilizarmos a conhecer Jesus, poderemos descansar nele. Descansar aonde? Nele, né? Conhecendo melhor a Jesus, deixaríamos de reclamar das coisas que não aconteceram e apenas acreditaríamos nos acontecimentos que estão prometidos. Se Ele falou que vai acontecer, Ele é fiel para fazer acontecer. Sim ou não? Mas existe o tempo de Deus. Será que nós estamos dentro do tempo dEle? Será que a gente está andando, como diz, em comunhão? Porque uma coisa é Ele falar que um dia você vai ser rico, e outra coisa é Ele falar para você que você está rico. Eu vou ser rico? Vou, então eu vou me preparar, vou estudar, vou fazer alguma coisa, vou pedir. Eu lembro de um senhor que passou uma dificuldade tremenda. Era um cristão e tudo, e ele ficou numa situação financeira, era uma empresa química, e ele quebrou.
E ele não tinha dinheiro nem para comprar uma sandália havaiana para a filha dele. Então ele pegava pneu de carro, cortava o pneu, colocava como palmilha lá no chinelo para ela poder usar. E ele falava: que vergonha, eu fui um empresário, eu tive muito dinheiro. E aí ele entrou num propósito de oração com Deus, fazendo jejum, porque ele falou, nem dinheiro para comida direito tinha. E ele falou: Deus, eu só preciso de uma ideia. O Senhor só precisa me dar uma ideia, Deus. Eu não estou pedindo para eu ser milionário, mas eu preciso de uma ideia para eu mudar a história. E ele ficou batendo, pedindo a Deus. Deus deu para ele um produto químico que passa em laje. E ele, pode-se dizer assim, algum crédito de amigos, ele comprou a matéria-prima, fez o teste do jeito que foi colocado, arrumou, funcionou, e uma empresa multinacional foi até ele, ficou sabendo e disse para ele: eu quero comprar essa fórmula. E ele falou assim: mas quanto você vai pagar? Ele falou: quanto você quer? E ele pensou: não dá para dar 2 tacadas, só dá para dar uma. Fez as contas dele, para ele viver o resto da vida o que ele precisava. Falou um valor e uma parcela mensal. E pelo que eu sei, até pouco tempo atrás ele ainda recebia, não vi mais ele, mas ele recebia uma parcela de salário mensal vitalícia, para a vida toda. Sabe o que é você receber um salário atualizado, vamos falar, 30 mil reais por mês, até morrer? Ele me levou na casa dele, na praia, um quarteirão, casa de praia, quarteirão inteiro, aqueles muros de 4 metros de altura. E eu falei: não é possível. Ele passou tudo que passou, Deus virou a situação, mas ele pediu para Deus uma oportunidade. Ele precisava de uma oportunidade, e Deus deu para ele uma fórmula, só isso, mudou a vida dele toda. Dá para confiar em Deus? Dá para acalmar o coração? Ele falou: ó, eu entrei num jejum pesado, meses, até que tudo ficasse certo, até que tudo acontecesse. Isso é importante, né? Se nós nos disponibilizamos a conhecer Jesus, poderemos descansar nele, né? Deixaríamos de reclamar e começaríamos a imaginar qual é a promessa. Lucas 9:23 fala assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Vem comigo. Por quê? Porque eu resolvo a sua vida, eu te ajudo. Pega o seu problema, pega a sua dificuldade e vem comigo. Jesus pagou o preço dos nossos pecados, né? Não importa qual seja a sua cruz, Ele é capacitado para tirar angústia, para tirar opressão, para tirar problema de família, para tirar, sabe, coisas que ficaram, marcas que ficaram na alma, finanças. Ele tem o que você precisa, mas você precisa confiar nele. Ele vai te ajudar a vencer sempre. Se você quer avançar, venha e fique em Cristo, se estabeleça em Jesus, firme sua vida nele. Esse homem colocou um propósito de jejum, que deu dó quando ele contou, não vou entrar em detalhes, mas deu dó, porque tinha vezes que ele não tinha o que comer. Ele falou assim: eu estou de jejum e estou com jejum, quer dizer, não tem como comer. Mas ele falou assim: eu coloquei horários de oração para não parecer apenas que era passar fome. Porque quando você tira a comida e não ora, você está passando fome. Mas quando você tira a comida e no lugar da comida, das refeições, coloca a oração, isso é jejum, isso é intimidade. É isso que faz a diferença. E ele entrou nessa dimensão. Então, precisamos estar ligados no Senhor. Se você quer avançar, né, precisa se pegar em Jesus. Os que estão cansados e oprimidos, e ele fala: eu vou aliviá-los. Descansar no Senhor, o Senhor chega sabe, tem pessoas que ao invés de descansar no Senhor, ele coloca a culpa nos outros. Ele fala assim: sabe por que não dá certo? Porque meu pai. Sabe por que não dá certo? Porque minha mãe. Sabe por que não dá certo? Porque fulano, o patrão, o governo, ou isso e aquilo. Esquece tudo isso, se liga em Deus, né? Não agrega a sua vida às pessoas, não terceiriza a sua vida, porque Deus quer responder para você. Diga: Deus quer responder para mim. Ore mais, confie mais, se entregue mais a Jesus, deixa Ele abrir as portas para você passar. Reclame menos, assista menos programas ruins, seja mais espiritual, procure andar com gente espiritual e não com religiosos. Meu irmão,
Quando eu vejo pessoas discutindo coisas supérfluas, o que é coisa supérflua? Pastor, prova para mim que eu tenho que dar o dízimo. Irmão, vá para o inferno em paz. Não vou provar nada. Provar. Eu posso até mostrar na Bíblia onde está escrito. Provar. Prova para mim que vale a pena eu não me prostituir. Não, irmão. Fica com a Pomba Gira, com o Zé Pilintra, com a equipe lá deles lá, em paz. Eu não tenho que provar nada, eu tenho que mostrar que é um caminho melhor. E a pessoa que acreditar tem que se apegar nesse caminho e vencer. Só isso. Então nós ficamos presos às pessoas e não entendemos. Ei, eu estou me ligando a religiosos. Você pode provar para mim por que eu não posso beber? Beber é pecado. Uma pessoa que tem dificuldade de abandonar a bebida, é porque ele nunca esteve em Cristo. Nunca esteve em Cristo. Porque imagina se Jesus pedisse coisa pior. O que, por exemplo? De repente, João mesmo também, né? Mas Elias andava nos montes. E ele comia o quê? Qual era a comida de Elias? Gafanhoto. Irmão, a partir de hoje, você vai caçar o seu gafanhoto e vai comer o seu gafanhoto. É melhor do que deixar de tomar vinho? Você prefere comer gafanhoto, tomar vinho? Você percebe? Deus nunca pediu para nós nada difícil. Nada. As coisas de hoje são... É tão fácil que as pessoas começam a inventar. Fica inventando. Mas a grande verdade é que de repente Ele pode pedir coisas para nós. Eu vi pessoas que Deus falou para pedir para ele, olha, ele orou, Senhor me dá algo para fazer, 3 anos sem comer carne, 5 anos sem comer carne, 5 anos sem tomar refrigerante, não sei o que lá, e a pessoa abriu mão, e era um tomador, o próprio Ismael tomava muita Coca-Cola e abriu mão. Por quê? Agora, e o vinho? Mas o vinho, deixa de ser endemoniado. Sabe, se Deus pedisse alguma coisa difícil, você lembra de Naamã? Quando ele foi lá, e aí falou com Eliseu, e Eliseu falou para ele assim, você vai até as águas e desce quantas vezes? E aí ele falou assim, peraí, que conversa é essa? Lá na minha cidade tem rio melhor que esse, eu vou descer aqui. E aí o soldado falou o que para ele? Meu senhor, se pedissem coisa mais difícil para o senhor não faria? Aí ele parou, pensou e falou, pô, não é que é verdade? Eu estou sendo bastante estúpido. Por quê? Porque o cara está pedindo para mim descer 7 vezes nas águas aqui, e eu estou querendo comparar se a água é boa ou é ruim. Eu quero largar essa doença. E ele desceu 7 vezes e saiu limpinho. Acabou. É isso que muda a sua vida. Não fique pegando essas porcarias e colocando como plataforma, porque a tua carne está mandando no teu espírito. Essa é a verdade. As coisas têm que ser transformadas. Quinto e último, aprender com Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Aprender comigo, aprender com Jesus. Jesus ficou 3 anos com o ministério dele. Nesses 3 anos ele rachou a lenha de ensinar, de falar, de conversar com a prostituta, mas não dormia com a prostituta. Falava com o ladrão, mas não compartilhava do roubo. Ele sabia bem quem ele era. Ele sabia bem o que ele estava fazendo. Por isso que ele fala, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Tomai sobre vós o meu jugo. Se pensarmos o que Jesus passou, você vai dizer, o jugo dele é pesado. É ou não é? Sim ou não? Mas tem uma coisa, sabe quando deixou de ser pesado? Quando o jugo que estava para Jesus, tipo morrer na cruz, deixou de ser pesado? Quando Jesus se estabelece debaixo do projeto de Deus. Quando ele entra debaixo do projeto de Deus, muda. Por quê? Porque o projeto de Deus sempre trará consigo a força de Deus, a graça de Deus e a alegria de Deus. É diferente. Se eu chegar para você e falar assim, olha, a partir de hoje você vai ficar comendo só uma refeição por dia. Você vai falar assim, cara, é muito ruim, é triste. Uma refeição por dia, eu vou morrer, não tem jeito. Mas quando você fala assim, eu agora vou começar
um projeto, eu vou comprar uma casa, eu vou construir uma casa de 500 metros quadrados e tal, e eu preciso não errar, então eu vou entrar agora num jejum, esse mês eu vou ficar de jejum. Você faz ou não faz? Mas não é a mesma coisa? Deixar de comer? Mas quando tem um propósito, um bom propósito, a força é reanimada. Quando você tem um propósito, então o projeto de Deus sempre vai trazer com ele a força de Deus. Quando você jejua para que você saiba, para que você conheça, para que você viva, para que você realize, então a graça de Deus entra. E a graça de Deus é a paz que você não tem, mas que Ele te dá. No meio de uma luta, uma tempestade, um monte de coisa, vem a paz dele, e junto com a paz dele vem a alegria de estar com Deus. Uau! Deus vai fazer? Vai. Deus vai realizar? Vai. Vai acontecer? Vai. Vai mudar? Vai. Amado, o que Deus quer fazer é dar a você o melhor dele. E o seu melhor nunca vai se comparar com o melhor dele. O melhor dele é graça, é força, é alegria. Jesus quer nos ensinar como vencer o jugo. Tem cristãos que dizem que está cansado, estão feridos, que não conseguem mais vir para a igreja. Meu irmão, a pessoa que começa a colocar essas frases é porque ela já morreu na igreja, ela já não tem mais vida. E não é a igreja, é a pessoa. Porque a igreja em si, dá uma olhada, são 4 paredes, isso não muda nada. Olha, vidro, microfone, não muda nada. Eu sou eu aonde eu estiver, eu faço a diferença. Meu irmão, se eu tivesse pensado ou saísse da igreja, quando alguém me espetasse, quando alguém ofendesse, quando alguém falasse alguma coisa contra a vida do apóstolo, eu já tinha ido embora, até do Brasil. Sabe que eu vou ficar aguentando esse negócio? Dá para viver muito bem lá fora. Mas eu não estou aqui simplesmente para satisfazer o Antônio, a Maria, a Joana, não. Eu estou aqui para fazer a vontade de Jesus Cristo. Eu estou aqui porque eu acredito que Ele é o Senhor da minha vida. Eu estou aqui porque ainda que possa sair pessoas, atacar, Deus manda outros, porque Ele quer tratar vidas. E o meu negócio é tratar vidas para Jesus. Não é ser adulado pelos amigos, tratado com amor pelos... Não. Meu negócio é que eu vou fazer a melhor obra, vou amar o próximo como a mim mesmo, vou cuidar das pessoas, vou zelar das pessoas. Por isso não há escape, não há saída. O meu amor está em Cristo, e o amor de Cristo está em mim. Então eu estou ligado nele, eu estou com ele, ele comigo, tudo que for necessário a gente vai fazer. Essa visão muda a história, né? Mas infelizmente, né, as pessoas não entendem isso. Tem muitos cristãos que dizem que estão cansados. E sabe o que Jesus está dizendo? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele é o quê? Manso e humilde de coração. Mas Ele é Deus. Diga Deus. Cara, Ele é Deus, Ele é manso e humilde de coração. Mas eu não sou, eu não tenho paciência. Vai se converter, querido. Não tem paciência, vai se converter. Porque essa é a verdade. Nós fomos chamados para fazer coisas tremendas juntamente com Cristo. E isso muda, infelizmente são poucos ensináveis. Não aceitam deixar o seu jugo para viver o jugo de Jesus. Se ele tirasse o jugo dele e assumisse o jugo de Jesus, ele ia ter a paz, a graça, a alegria, o poder de Deus na vida dele. É isso que muda a história. Né? Os historiadores aí, eles ensinam algo muito legal, né? Eu achei muito legal quando eu vi isso. Eles falam que normalmente aquele jugo, até quando chegou lá na chácara, lá onde as meninas estavam, tinha uma madeira dessa que punha nos bois, né? Você põe no pescoço de 2 bois ao mesmo tempo. Então eles sempre tratam de par, de 2. E aí o ensinamento que eles fazem é que andar junto não é muito fácil, verdade ou não? Vocês que andaram amarrados, com o braço amarrado, foi fácil? Não. Então imagina, vocês são inteligentes, vocês são racionais. Imagina pegar, por exemplo, 2 boizinhos e colocar junto. Então o que eles faziam? Eles pegavam 2 bois, pegavam um novinho, um forte, mas novo, e pegavam outro que já era experiente, e colocavam os 2 na mesma canga.
prendia na mesma canga. Mas por que um novo e um velho? Porque o novo, ele é mais forte, ele tem mais agilidade. Mas o antigo, o mais velho, ele conhece melhor o caminho, ele tem maior controle emocional. Então, quando eu colocava os dois, o novo aprendia com o velho. Ele andava junto para alcançar o mesmo objetivo. Ou seja, ele tinha força, mas ele tinha alguém que ensinava a ele o caminho. E o mais velho aproveitava a força do mais novo, mas dando a ele o treinamento para que eles fossem juntos e completassem o trabalho. O que Jesus está falando? O que você viu ele falar aí? Vamos ler aqui de novo? O que ele falou? Ele fala assim, cadê? Está aqui, escapou, vamos buscar, passou, volta, fugiu. Mas eu leio aqui, peraí. Aqui chegamos, né? Aprendei de mim que sou manso, humilde de coração, encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele, quando você está no mesmo jugo que ele te conduz. Vamos dizer que Jesus está chamando você para ser colocado no mesmo jugo que ele, e ele diz que é suave. Ele está junto com você. Aonde ele passar, você vai passar também. O que ele fizer, como ele é mais experiente, ele não vai deixar você se machucar. Nós, quando somos cristãos e ainda mais novos, a gente é meio intempestivo, a gente faz uma porção de coisas, a gente acredita, como eu disse, daqui a pouco um quer saber porque não bebe, outro quer saber porque não pode pôr piercing, outro quer saber porque não pode tatuar, o outro quer saber porque que ele não pode namorar um monte de gente ao mesmo tempo, o outro vai saber que não sei o quê. Então, eles querem saber um monte de coisa, mas precisa ter alguém experiente para poder ensiná-lo. É isso que Jesus está falando. Vamos, o meu jugo é suave, vem comigo, eu vou levar vocês e eu vou ensinar para vocês o que vale a pena e o que não vale a pena, o que acrescenta e o que subtrai, o que melhora e o que piora, o que faz você crescer e o que faz você diminuir, o que te prepara e estabelece e aquilo que te destrói. Essa visão é o que ele tem colocado aqui de uma forma tão tranquila e clara para cada um de nós, né? O boi novo puxa com força, mas o mais experiente com direção, e assim os dois andam junto. E aqui ele está dizendo: vou colocar você numa canga comigo e será mais leve para você. Nós vamos andar juntos, sincronizados. A pessoa andar sincronizada com Jesus, irmão. Tem algum dia, eu não sei se vocês são loucos assim, mas eu, quando tomo banho, eu acho que eu fico fora do ar e eu começo a pensar. E eu comecei a imaginar aqueles homens chegando com Jesus, aquela multidão, Jesus curando, e eles do lado, aquela coisa toda, e de repente alguém vai lá e fala: Jesus, despede o povo, porque eles vão ter fome, não tem o que comer aqui perto. E Jesus olha para eles e fala para eles assim: dai-lhes voz de comer. Você já pensou? Você lá, pensa um pouquinho, você no meio do desertão. Não precisa ser no deserto, lá na chácara. Está chegando meio-dia, hora do almoço. E aí está toda aquela garotada, já falando assim: meu estômago está roncando. E vem alguém e traz uma informação. Sabe o pessoal da cozinha? Sei. Eles foram embora depois do café. Não fizeram comida. Não tem comida. Sabe o arroz, feijão, até aquele monte de comida que tinha lá? Sabe aquilo lá? Não tem. Fizeram nada. Aí você vai falar comigo: o apóstolo, é o seguinte, cara, eu cheguei lá e a cozinha está tudo aberto, mas não tem nada, só tem água. E aí eu viro para você e falo assim: dai-lhes voz de comer. Vai lá. O que você faria? Além de sair correndo, além de fugir de lá e ir lá naquele supermercado grandão que tem lá longe, mas o que você faria? Já pensou os discípulos olhando para Jesus? Jesus, para, não, vai lá. Aí ele fala assim: mas espera aí, Jesus, se tivesse 200 dinheiro. Quando eles falavam dinheiro, era o salário praticamente um mês. 200 salários? Onde vai arrumar uma grana dessa? Como é que vai fazer agora? Como é que vai resolver isso? Ele falou: tá bom,
Pergunta para o pessoal aí, o que que tem? Eu sei, Deus me revelou que lá tinha umas meninas que tinham umas comidas escondidas, as guloseimas, bolachas. O Espírito Santo mentiu? Já não existe mais, eu tenho certeza que essa altura já não... Mas naquele momento, uma de vocês veio lá e falou: AP, chega aqui, descobri, tem 2 pacotes de bolacha, e tem uma garrafa de suco. Eu falo: perfeito, é o suficiente. O senhor não reparou, mas a chácara está cheia de gente aqui, e jovem é comilão, jovem come até a parede, não é possível. Falei: não é o suficiente, vamos fazer o seguinte, pega aí, vamos levantar, vamos orar e apresentar a Deus, abre os pacotes de bolacha, pega aí 12 cestos, e a gente vai distribuir em cada cesto, vai orar, e quando vocês estiverem distribuindo as bolachas, elas vão se multiplicar. Quem é que ia ser o corajoso que ia distribuir bolacha? O senhor está louco que eu vou sair com... você pega 2 pacotes de bolacha, divide em 12 cestos, vai, sei lá, ter 10 bolachinhas em cada um. Eu tenho uma garotada que estava comendo até o braço. É porque eu vi... sério mesmo, eu vi uns garotos lá, com prato assim... Eu falei para Larissa, Larissa, se segura que você vai pagar uma conta extra. Vai vir uma conta extra aí. Mas, vamos voltar para Jesus? Imagina você olhando para isso e Ele falando para você: fica tranquilo, meu fardo é leve e meu jugo é suave. Não vou jogar peso em você, eu vou jogar milagre em você. Eu vou jogar unção em você, eu vou jogar poder em você, eu vou jogar manifestação de glória em você. Você vai fazer o que você nunca fez, vai realizar o que você nunca realizou. Agora, Jesus, Ele disse que quando Ele subiu para a glória, acabou? Ou Ele disse assim: eu fiz coisas grandes, mas vós fareis coisas ainda? E Ele disse: porque eu vou para a casa de meu... Então Ele não falou assim: enquanto eu estiver aqui, Ele falou: eu vou embora, vou deixar vocês aqui, vocês vão fazer coisas grandes. Por que é que você não está multiplicando bolacha? Pergunta para o irmão do lado aí: por que você não está multiplicando as bolachas? Ele fez coisas grandes, você vai fazer coisa maior? Nós estamos vivendo de mediocridade. Nós estamos vivendo de coisas que nós falamos e não acreditamos. Chegou em casa, encontrou algum parente, alguém enfermo, ore pelo enfermo. Chegou: mas eu posso ensino curar. Você ora e deixa o resto com Deus. Está precisando de uma porta de emprego, faça ali o seu período de oração, seu jejum, clame ao Senhor, pegue as respostas de Deus. Você tem amigo para fofoca? Tem amigo para oração? Você tem amigo para falar mal da vida dos outros? Ou você abandona ele ou muda ele, para falar agora da parte de Deus. Comece a sonhar com projetos grandes da parte de Deus. Comece a mostrar para Ele o que você espera e como você espera. A bispa disse que teve uma visão contigo lá na chácara, né? Deus vai te usar para levar muita gente às alturas. Crescimento, prosperidade, realização. Há uma unção apostólica sobre a tua casa. Eu até estava conversando com a bispa na viagem para cá. Eu falei assim: os meninos fizeram uma pergunta lá e eu não completei a resposta. Eles começaram: não, é o que precisa para ser apóstolo e tal. A grande verdade é que o problema não é ser apóstolo. O problema, a real realização, é ser apostólico. Porque o apóstolo é uma pessoa que detém algumas responsabilidades sobre ele. Mas ser apostólico é ter o envio de Jesus para fazer aquilo que Jesus quer. Por isso, não há necessidade de ter uma porção de apóstolos, mas há uma necessidade de ter um povo apostólico na terra, que assuma a missão e que leve as pessoas ao crescimento, à realização e à vitória. E Deus está te dando esta unção para isso. Assume, toma posse, é muito grande. Não permita que roubem isso de você.
Mas como alguém pode roubar isso de alguém? Sabe como? Amizade errada, pessoas para namorar que não tem nada a ver com Deus, pessoas que venham com uma visão totalmente diferente. Porque uma das coisas importantes, quando a gente começa algo da obra de Deus, nós precisamos ter pessoas que andem do nosso lado com a mesma visão que a gente tem. A Aliança da Paz só existiu porque existiu a bispa, porque existiu pastores que acreditaram nela. Porque Deus me deu a visão, está aqui, mas eu sozinho não faria. Mas quando Ele me deu pessoas, Ele me deu gente para andar na visão apostólica, para crescer na visão apostólica. Então, não abra mão, não aceite. Antes de pensar assim, é bonito ou é feio? É velho ou é novo? Pense assim, tem o mesmo propósito que eu ou não? E aí Deus vai te dar a resposta, tá bom? Você vai ficar parecido com Jesus. Ele vai te ensinar, né, a humildade. Humildade não é pobreza. O pessoal mistura muito isso. Humildade não é pobreza. Humildade é simplicidade para entender e viver aquilo que Deus nos dá. Para perdoar, para amar, para cuidar, para zelar, para apoiar, para ajudar. Não a pessoa pode ser cheia de dinheiro e ser humilde. Saber como lidar com tudo isso. É muito importante isso. Nada vai te separar do amor de Deus. Você estará preso junto com Jesus. Pensa no jugo que te ajuda e não te atrapalha, né? E muitas vezes nós encontramos pessoas que querem o pão e o peixe, mas não querem o santo dos santos. O que quer dizer isso? As pessoas querem um milagre, mas não querem entrar no particular com Jesus. Não querem entrar no santo dos santos, que é lugar de adoração, é lugar de intimidade. Será que hoje você está pronto para entrar no santo do santo? Ou você é daqueles que quer que multiplique o pão e o peixe para você comer? Me dá uma palavra, vamos continuar. Não. Pensa, Deus quer mostrar para você coisas fantásticas, particularidades. Você pensou quantas coisas, eu estava falando, Jesus fazendo milagres, quantas coisas eles viram. O que Zaqueu fez? Subiu na árvore. Para quê? Para avistar Jesus. Porque ele ouviu falar das coisas que Jesus fazia. Será que você está doido para avistar tudo que Jesus faz? Quando ele sentou do lado de Jesus, a vida dele mudou. A vida dele mudou. Ele não precisou. Você vê que Jesus não pôs a mão nele? Jesus não orou por ele? Jesus não falou, sai todo espírito maligno. Não. Só de chegar junto e desejar a presença de Cristo na vida dele, querer, já transformou a vida dele. Então se libere, né? Todo chamado precisa da renúncia para receber a unção. Se você recebe um chamado e você não renuncia a coisas que atrapalhem, esse chamado vai se perder. Você pode ter o chamado, me disseram que eu vou ser um grande profissional, disseram que eu vou ser um grande espiritual, disseram que eu vou ter, mas se você não renunciar às coisas que bloqueiam, atrapalham ou impedem, não tem jeito, você vai se atrapalhar, você vai perder. Você precisa saber qual é o propósito, qual é o objetivo, para que você mude a configuração, né? A prática espiritual, que a preguiça tem que sair. Eu tenho que arrancar isso, nós temos que entrar no profundo com Jesus. E muitas vezes isso me atrapalha, né? Eu preciso renunciar, eu preciso tirar a dúvida, eu preciso tirar o medo. Mas isso vai dar um trabalho. Meu irmão, é prazeroso quando as coisas começam a se desenvolver. Quando você começa a ver tudo que Deus faz, né? É muita coisa. O descanso da nossa alma está com Jesus e nós precisamos ouvi-lo. E não tem como eu ouvi-lo se eu não buscar. Eu não ouço. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso. Eu preciso me rasgar. Eu preciso me liberar. Eu preciso que Jesus fale comigo, me mostre a grandeza, o poder, a autoridade. Tem tanta coisa para vocês verem, irmão. Jovens principalmente, tem tantas coisas para acontecer. Tantos sinais, tantas maravilhas. E está dependendo de quem? De nós. Cada um de nós. Nós recebemos uma chave. Está no nosso bolso. Ou melhor, está no nosso coração. Ou você saca ela e abre a porta,
ou você vai ficar olhando para a porta e não vai ver a glória. Amém, querido? É a sua vez. Hoje Deus está querendo abrir para você, né, a condição. Seja livre. Vença aonde você foi plantado. Dê frutos. Dê frutos. Tem muita coisa de Deus para você. Muitas coisas para acontecer. E aí, a liberação é sua.